DELF, DALF, TCF, TEF. Nessa sopa de letrinhas, qual que é o exame de proficiência na língua francesa mais adequado para aquilo que você procura, para os seus objetivos de vida e que incluem a língua francesa, lógico. Para a gente escolher o melhor exame, a gente precisa primeiro entender qual que é a diferença entre eles, as características principais de cada um, para a gente conseguir comparar e pensar, no nosso caso, o que é mais interessante. Vamos começar com o DELF e o DALF. O DELF e o DALF, eles começam com a letra D, porque eles são diplomas, ce sont des diplômes. E o diploma, ele tem uma vantagem que é, o diploma é vitalício. Então, se você passa na prova, lógico que você tem que passar, tem um bom resultado, mas se você passa, você vai ter um documento que vai ser válido o resto da sua vida, o que é ótimo. E já é bem diferente do TCF e do TEF, que por serem testes, tem uma validade de apenas 2 anos ou 1 ano, a depender do tipo de exame que você faz. Então, entre um diploma vitalício e um diploma que vai durar 2 anos, o diploma vitalício parece sair ganhando. Mas, lógico, as respostas nunca são tão simples quanto parecem, e eu vou te explicar por que talvez não seja tão legal assim ter o vitalício, em função dos seus objetivos. Então, vamos lá. Imagina que você está participando de um processo seletivo ou alguma coisa em que você ganha pontos em função do seu nível de língua francesa. Pode ser para o intercâmbio ou para a imigração, alguma coisa assim. Quanto maior o seu conhecimento da língua francesa, mais pontos você vai ter. Para esse cenário, o TCF e o TEF, eles são muito mais interessantes. Por quê? Porque no DELF e no DALF, é você, na hora da inscrição, que diz que nível você acha que você tem. Então, por exemplo, se você, os níveis, né, para quem não conhece, vão do A1, que é o mais iniciante, A1, e até o C2, que seria o mais avançado. Então, são 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Para o DELF e para o DALF, então, você que escolhe o nível da prova que você quer fazer. Então, se você quer uma prova de nível B1, você vai fazer a prova só vai ter ali cobranças de nível B1, e aí é tudo ou nada. Ou você passa na prova e você sai com o seu diploma que é válido o resto da vida, ou se você não atinge o nível esperado, você não passa e sai com nada. Então, ou você sai com o seu diploma ou você sai com nada. Já o TCF e o TEF não são assim, não é você que escolhe o seu nível na hora de fazer a inscrição e se inscreve para uma prova de um nível específico. É a prova que vai te classificar. Então, você faz a inscrição no teste, e aí o teste ele vai avaliar várias habilidades, né? Escuta, a leitura, enfim, a gente já vai falar dessas partes da prova mais para frente nesse vídeo. Mas você vai, as provas, as questões, elas sempre começam num nível mais iniciante, um pouco mais fáceis, e vão ficando cada vez mais difíceis. Então, se você vai ouvir áudios, os primeiros vão ser muito fáceis e os últimos vão ser do nível C2, que é o nível mais avançado. Então, você vai respondendo e a prova vai sentir ali depois nos seus resultados até onde você conseguiu responder corretamente e qual que é o seu nível de francês. Então, você vai sair de lá e a prova vai te dizer, olha, você tem um nível B1, por exemplo, ou B2. E aí, por que isso é muito interessante para alguém que está numa competição? Porque a gente nunca tem certeza do nosso nível. E tem a questão sorte também, como é que a gente está no dia, se a gente está tranquilo, se as perguntas que caíram ali pra gente são perguntas com as quais a gente já está mais ou menos habituado, ou temáticas que a gente conhece muito profundamente. Isso tudo pode ter um impacto na nossa nota. Então, se você, de repente, tem um nível B1, mas está quase ali no B2... Sabe assim, nossa, eu tô quase no B2. Se você faz inscrição para um DELF de nível B1, você vai sair de lá com um B1. Agora, se você faz uma inscrição para um TCF ou para um TEF, você pode sair de lá com um documento que diz que você tem o nível B2, por exemplo. Então, a gente nunca sabe exatamente o nosso nível, fica difícil de avaliar. Então, a gente pode ter uma nota melhor do que a gente acha que teria. Ou o inverso também, né? A gente acha que está com o francês mais afiado, mas não está tanto assim, e aí a nota seria pior. Então, fazer o TEF ou o TCF vai te permitir ganhar mais pontos, ou pelo menos sair de lá com algum papel, com alguma atestação, que é uma coisa que não acontece se você não passa num DELF ou num DALF, que você sai de lá é sem nada mesmo. Então, a gente viu aqui que o vitalício parece mais interessante, mas o TCF e o TEF podem te dar alguns pontinhos a mais ou a menos e pelo menos você sai com alguma coisa.
Agora, falando do que é avaliado nesses exames, qual que é a diferença entre eles, né? O que a gente pode esperar da prova em si. Então, falando muito rapidamente, o DELF e o DALF, você se inscreve na prova e você vai fazer a prova completa. O que seria a prova completa? Eles vão avaliar todas as suas habilidades na língua. Então, você vai precisar falar, você vai precisar ouvir, você vai precisar escrever e você vai precisar ler e entender o que você está lendo. Então, tanto a expressão oral e escrita quanto a compreensão oral e escrita, elas são avaliadas no DELF e no DALF. Já o TEF e o TCF, o TP, que é o Tout Public, tanto do TCF quanto do TEF, ele tem 5 etapas. 5 etapas. Então, tem a compreensão oral, a compreensão escrita, estrutura da língua, que é gramática e vocabulário. E aí, depois, essas etapas, elas são obrigatórias, tá? E depois você tem etapas que são optativas, que seria a expressão oral e a expressão escrita. Então, falar e escrever. Então, os testes, os dois que são testes, eles têm uma parte principal do teste, que é a questão de múltipla escolha. E aí, depois, tem outras que é, de fato, falar e escrever. E, dependendo do tipo de TCF ou de TEF, as partes, elas não são todas obrigatórias. Você vai pagar por parte. Então, para o Tout Public, por exemplo, o TCF Tout Public, vai ter 3 partes obrigatórias, que são as de múltipla escolha. E aí depois tem as provas complementares que você escolhe se você vai fazer ou não. E se você fizer, você tem que pagar por elas, lógico, né? Então elas são pagas à parte. Seria a redação e a expressão oral. E isso pode variar em função do tipo de exame. Então, por exemplo, para o TCF Canadá, que não é o Tout Public, não são 3 partes obrigatórias, são apenas 2, porque não tem a structure de langue. E as outras optativas permanecem, mas elas são praticamente obrigatórias, elas vão ser pedidas. Então, vai depender muito de exatamente o que você vai fazer. Então, resumindo, o DELF e o DALF, você se inscreve, vai lá e faz a prova inteira. E para o TCF e para o TEF, você vai ter que escolher as partes das provas que você vai fazer, dos exames, em função dos seus objetivos. Então, isso é legal para a gente ter, não esquecer, né? Você tem que saber olhar o edital, ler a lei daquilo que se refere ao seu objetivo com a língua francesa e ver que tipo de TCF ou que tipo de TEF eles pedem, quais são, se eles pedem as provas optativas ou não, se só o centro obrigatório já é o suficiente, enfim. E aí entra numa outra questão que a gente viu que dependendo da situação, uma mesma situação, se você quer ganhar mais pontos, o TEF ou o TCF pode ser mais interessante que o DELF e DALF, supondo, para um intercâmbio, por exemplo, ou para o processo de migração, né? Mas, de fato, quais exames você pode escolher, em que circunstâncias? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é leia o edital, leia a lei, porque isso muda. Então, por exemplo, para processo de nacionalidade na França, a lei mudou em janeiro de 2026. Antes era nível B1 que era solicitado, agora é nível B2. Então, sempre vá a fontes oficiais, não acredite naquilo que está na internet, porque pode estar desatualizado. Então, vá sempre na fonte oficial. Leia o edital, leia a lei. Se você for prestar, por exemplo, para mestrados ou doutorados, leia o edital de cada universidade, porque muda de universidade para outra, muda de um curso para o outro dentro da própria universidade. Então, sempre tenha em mente exatamente qual é o seu objetivo. Veja lá quais exames são aceitos. Dentro dos exames que são citados como aceitos, aí sim você vai escolher qual parece mais interessante para você, levando em consideração aquilo que a gente falou aqui no vídeo e também levando em consideração questão como, por exemplo, data de aplicação. Tem muito mais data para aplicação de TCF do que para DELF e para DALF, e mais também de TCF do que para TEF, por exemplo, que é para o Canadá. Então, dá uma olhada aí nas datas, nos centros de passação do lugar onde você mora, para ver o que tem de disponível. Custos também, os custos dos exames, eles variam de país para país. Então, normalmente o DELF e o DALF vão ser um pouco mais caros. O TCF e o TEF, eles já são mais baratos, mas aí vai depender também das etapas, das provas complementares que você pode querer fazer ou não. Então, você pode levar isso em conta também para tomar a sua decisão. E por último, mas não menos importante, você precisa prestar atenção ali na lei ou no edital em qual tipo de TCF ou de TEF é solicitado. Por quê? Porque tem o TCF Tout Public, que é o TCF geralzão que eu falei, mas tem também o TCF Canadá, que é para quem quer passar
para o processo de imigração canadense a nível federal. Tem o TCF Quebec, que é para quem vai passar a nível da província de Quebec. Então, você precisa dar uma olhada ali que tipo de exame de TCF está sendo solicitado para você fazer a inscrição no exame certo. Né? Para nacionalidade, por exemplo, ou processos de visto e documentos de estrangeiro na França, já é o TCF IRN, do IRN. Então, você fique atento a isso. Se você não for para o DELF e para o DALF, é mais fácil, porque o DELF e DALF, as variações é em função principalmente da idade. Né? Então, se é uma criança, o DELF prima, se é um adolescente, é o DELF junior, e se é um adulto, que é a maioria, então vai ser o DELF normal. Né? Então, as categorias de DELF e de DALF, elas são menos categorias, é mais tranquilo de você escolher, e também não tem prova optativa, você faz tudo, então não precisa ficar tanto atento assim a essa sopa de letras. Já o TCF e o TEF são várias subdivisões, então tome cuidado para você fazer a inscrição na prova certa, no subtipo certo, e olhar se as provas complementares, elas são solicitadas pela instituição que você vai enviar o documento ou não. Então, espero ter esclarecido aí mais ou menos o que você precisa levar em consideração para conseguir escolher o seu exame de proficiência ideal para a sua realidade hoje. Lembrando que um treinamento de preparação para um exame de proficiência é diferente de um treinamento de uma aula livre. Então, é importante também, se você for contratar um professor, levar isso em consideração, que seja um professor que tenha noção de como é a prova de fato e quais são os critérios de seleção, porque quanto mais bem treinado você for para a prova em si, isso não é uma questão só de língua francesa, de conhecimento da língua francesa, é questão de conhecimento de prova, quanto mais bem treinado você for para a prova, maiores vão ser as suas chances de conseguir uma boa nota. Te desejo muito sucesso com seus objetivos de vida que envolvem a língua francesa e não se esquece de entrar em contato com a Parlou se você quiser o nosso acompanhamento nessa jornada. Allez, au revoir et à la prochaine!